A paz do Senhor, povo de Deus, povo abençoado do Senhor. Olha nós aqui para mais um Tadel poderoso, abençoado, e hoje com a presença do meu pastor amigo, pastor Fabrício Eduardo. Paz do Senhor, querido. Paz do Senhor, pastor Leandro. Muito prazer, muita alegria em poder estar aqui com vocês. Glória a Deus. Tenho certeza que vai ser um Tadel poderoso. Pastor, nós temos feito os Tadéis em parceria com algumas igrejas, onde os pastores ministram uma palavra. Depois você que está em casa vai ouvir um bate-bola com o pastor aí, onde eu farei algumas perguntas e nós vamos conhecê-lo melhor. Pastor, eu vou fazer a oração inicial, em seguida eu já passo para o senhor trazer uma palavra e o senhor pode ser uma ferramenta usada muito grande na nossa vida e é o que nós queremos. Pessoal Amém. aí de Glória a Deus. casa, glória a Deus. Vamos orar, queridos. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, eu peço a Deus a tua bênção sobre este Tadel, que a tua mão esteja sobre cada um de nós. Abençoe, Deus, as nossas vidas. Abençoamos a vida dos nossos apóstolos, Mauri e Márcia. Abençoamos a vida dos meus pastores, Marcos e Jane. Senhor Deus, abençoe as igrejas, as IAMIR que estão assistindo, todas as IAMIR que estão participando conosco desse Tadel, Senhor, a igreja, os pastores. Abençoe grandemente, que o Senhor venha falar grandemente aos nossos corações. Obrigado pela vida do pastor Fabrício, que está conosco, Senhor. A vida do pastor Marcelo, que abençoou a participação do pastor estar participando conosco, ministrando aos nossos corações. Use-o, Deus, como boca do Senhor. Eu te louvo, eu te engrandeço e peço, Deus, que o nosso coração esteja agora pronto para receber e ouvir a tua palavra, a tua voz, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Pastor, é com você agora, meu querido. Pode ser usado ferramenta nas mãos do Senhor aí, viu? Amém. Muito obrigado, pastor Leandro. Como eu disse, uma alegria poder estar compartilhando a palavra com vocês, ver algo que Deus tem feito na igreja de vocês, na sua vida, e eu tenho certeza que muito mais o Senhor ainda há de realizar. E através dessa honra que vocês têm na busca, né, pelo conhecimento, pela palavra, por aquilo que está acontecendo nas outras igrejas, e eu creio que é dessa forma, né, que Deus honra e abre portas, novas portas, para que a gente possa continuar a nossa caminhada com Ele. Aquilo que Deus colocou no meu coração para trazer esse momento tem como tema o seguinte: Deus tem algo contra você. É um tema um pouco polêmico, né? Quando você fala Deus tem algo contra você, com certeza você se pergunta, como assim Deus tem algo contra alguém? Como assim Deus tem algo contra a minha vida? Mas a base desse tema, dessa palavra, está em Apocalipse, capítulo 2. Abra sua Bíblia para poder acompanhar esse texto comigo. Apocalipse, capítulo 2, a partir do versículo 2. Eu vou ler aqui na versão NVI. E o texto, então, diz assim. É um texto muito conhecido. Diz assim: conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado, suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isso: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se, pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Então, baseado nesse texto aqui da palavra de Deus, eu percebo algo muito importante, porque primeiro o Senhor aqui, ele está trazendo uma palavra sobre uma das 7 igrejas, especificamente sobre a igreja de Éfeso, e primeiro ele elogia, e se você prestar atenção no elogio que ele traz, ele praticamente elogia todas as áreas da igreja. Primeiro ele fala, olha, eu conheço as suas obras, ou seja, aquilo que você está fazendo, o seu trabalho árduo. Então, quer dizer, aquilo que aquela igreja fazia era relevante, faziam bastante coisas, não era nada pequeno, porque era um trabalho árduo.
ele fala a sua perseverança, ou seja, pessoas que perseveraram e até o fim naquilo que colocavam diante de Deus. Fala que eles não poderiam tolerar homens maus. Eles tinham colocado à prova quem diz ser apóstolo, mas na verdade não era. Descobriu impostores. Tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, ou seja, eles estavam ao lado do nome de Jesus. No final ele fala também que eles odiavam prática dos nicolaítas. Os nicolaítas, eles aprovavam a poligamia e a imoralidade sexual. Quer dizer, eles eram contra o pecado também. E quando você olha para uma lista como essa, a impressão que dá é assim: o que é que falta, né, para uma igreja perfeita? Porque, primeiro, o elogio que ele dá envolve quase todas as áreas da igreja. Mas ele fala, mesmo assim, mesmo estando bem em todas as áreas, ou quase todas as áreas, eu tenho algo contra você. Então, Deus olha para mim e para você hoje e diz, eu tenho algo contra você, contra a sua vida. E isso que eu tenho contra é quando você abandona o primeiro amor. E quando você pensa, então, em todos esses elogios, então significa que isso não é primeiro amor. Porque se ele traz o elogio, mas depois ele fala que tem algo contra, que eles perdem, eu preciso entender o que seria, então, o primeiro amor. O primeiro amor é aquilo que eu entendo de primeiro amor, que o Senhor colocou no meu coração. A palavra que acho que mais se adequa aqui ao primeiro amor é a palavra paixão. É quando nós perdemos a paixão por aquilo que nós fazemos. Nós podemos fazer tantas coisas, podemos combater o pecado, podemos trabalhar na igreja, podemos ser perseverantes, cremos no nome do Senhor, mas quando a gente perde a paixão, quando a gente perde aquele desejo, aquela vontade, aquela motivação correta, isso é perder o primeiro amor. E Deus tem contra nós isso. Ele fala, olha, não poderia perder. É engraçado que, eu não sei para você que está ouvindo essa mensagem, mas eu posso dizer na minha vida que eu sempre ouvi na minha caminhada cristã desde criança que perder o primeiro amor era algo normal, que perder o primeiro amor era algo natural. Inclusive os antigos da igreja chegavam para os novos e até colocavam para eles o seguinte, falavam, olha, já você vai perder o primeiro amor, fique em paz. Às vezes via pessoas chegando na igreja e ela se dedicava, fazia, aí ela se deparava com aquele antigo que estava parado, não fazia mais nada, e aí, a hora que ela falava, nossa, mas eu acabei de conhecer Jesus, estou empolgado, estou fazendo, você não vai fazer também? Aí o antigo falava assim, não, calma, já você vai entender, como se ele tivesse certo e ela estivesse errada, né? Já você vai perder o primeiro amor. Tipo assim, é uma fase, mas essa fase vai passar. E esse texto faz com que tudo isso caia por terra. Porque esse texto é Deus dizendo assim, quem disse que nós tínhamos o direito de perder o primeiro amor? Nós não podemos, nós não temos autoridade espiritual de Deus para poder perder o primeiro amor. E nós temos que pensar sobre isso. Será que estamos vivendo a mesma paixão, a mesma intensidade de quando nós entregamos a nossa vida para Jesus? Será que a mesma alegria, a mesma satisfação, a mesma entrega que nós tínhamos no início, será que nós estamos tendo até hoje? E eu consigo fazer um link aqui de que primeiro amor tem a ver com avivamento. Viver o avivamento de Deus na nossa vida, na nossa igreja, está totalmente ligado a não perder o primeiro amor. Porque nós não vamos conseguir viver o novo de Deus, o sobrenatural de Deus, uma palavra nova do Senhor, as novas experiências com o Senhor, se nós perdemos o primeiro amor e perdemos essa paixão. Então, se nós falamos que queremos viver um avivamento gerado no céu e operado aqui na terra, nós temos que pensar e nós não podemos perder a paixão das nossas vidas. Nós podemos enxergar isso, por exemplo, na vida do próprio Jesus. João, capítulo 4, versículo 34, disse Jesus, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Ou seja, o próprio Jesus aqui, ele está dizendo, olha, o que me satisfaz, o que me move, porque ele está falando de comida,
ou seja, aquilo que traz a satisfação, aquilo que dá a força que eu preciso, aquilo que me move na minha vida espiritual, é concluir a obra de Deus, é fazer aquilo que Ele me mandou fazer. Isso é o avivamento. E para eu concluir, para eu chegar até o final, eu não vou concluir se eu perder a paixão. Eu não vou conseguir chegar no final se eu perder aquilo que é mais importante. Eu não posso perder isso. Eu não posso deixar o avivamento morrer na minha vida. Eu não posso perder essa paixão. Eu vejo que esse sentimento, ele é comparado até com o nosso cônjuge. Nosso casamento, se a gente perde a paixão, meu irmão, é o início da derrocada. Quando a gente perde aquela coisa gostosa do começo do relacionamento, é claro que muda, mas quando a gente perde o bom sentimento, que tem que ser renovado dia após dia, as pessoas depois começam a arranjar desculpas para partir para pecados do adultério, da separação. E a comparação é que nós somos a noiva de Cristo. E se nós somos a noiva de Cristo, existe algo também entre a noiva e o noivo que não se pode perder, que é a paixão. É esse sentimento que tem que ser renovado dia após dia, senão o casamento morre. Então, para que o casamento não morra, seja nas nossas vidas, seja no nosso relacionamento com o Senhor, precisa manter a paixão, precisa manter esse sentimento. Eu quero que você faça agora uma pequena reflexão e relembre as primeiras experiências que você teve na sua vida cristã. Como é que foi a sua conversão? Como é que foi, talvez, um tempo especial que você teve com Deus? Não sei se vocês passaram já pelo face a face, tem o face a face, ou então um acampamento, algo que tenha marcado a sua vida, que te trouxe uma experiência profunda. Faça um exercício agora. Tenha alguns segundos aí, 1 minuto, para poder relembrar aquilo que você teve com o Senhor de experiência. Aquele momento de choro, de paixão, que fez com que você tivesse uma experiência nova, porque tem muitas pessoas que vivem de experiências do passado, experiências de 10 anos atrás. Eu já vi pessoas que vão contar uma experiência da vida para poder inspirar alguém, e ele sempre conta a mesma história de 10 anos atrás. Mas a questão é, quais são as novas experiências que Deus está trazendo para você hoje? O que é que o Senhor tem trazido sobre a sua vida, por exemplo, ontem? O que é que Ele falou com você hoje? O que é que Ele falou na semana passada? Porque Ele quer renovar as nossas experiências, e se você não busca nesse relacionamento essa paixão, você vai viver de experiências de 10 anos atrás. Trazer coisas mais práticas aqui, por exemplo, pessoas apaixonadas por Jesus, elas não negociam seus valores. Será que antes, naquele momento do início do Evangelho, você não negociava nada? Hoje em dia você já está pensando, será que é bem assim? Será que tem problema eu abrir mão disso, renunciar àquilo? Será que eu não estou mais renunciando algumas coisas que eu renunciava antes por amor a Jesus? Um exemplo que eu vejo de uma paixão muito forte na palavra de Deus é de Zaqueu. Zaqueu, ele viveu uma paixão ali rápida, e ele teve uma resposta do Senhor com relação à restituição. A experiência foi tão forte que ele colocou aquela paixão em prática, dizendo que iria restituir tudo aquilo que ele tinha roubado e ainda daria 4 vezes mais. Para mim, exemplo de paixão envolve restituição, envolve reforma, envolve decisões em que você não volta atrás. Porque eu tenho certeza que Zaqueu depois não voltou atrás na sua decisão. Quando ele disse que daria tudo de volta, será que depois de alguns dias ele ia ser? Não, pensando bem, eu não vou devolver mais não. Foi um momento de, enquanto eu estava ali com Jesus, enquanto eu estava com ele, deu vontade, mas agora a vontade passou. Não, mas essa paixão ela tem que ser permanente. De repente você fez compromisso com Deus lá atrás, numa experiência que você teve, em algo que Deus ministrou ao teu coração. E será que aquele compromisso, aquelas resoluções que você fez diante de Deus lá atrás, será que você está cumprindo esses compromissos até o dia de hoje? Será que você tem se mantido firme e fiel a
aquilo que Deus colocou no teu coração, porque você mantém acesa a chama da paixão por Jesus e pela sua igreja. Eu vejo também pessoas que desfizeram sociedades com pessoas que não deviam ter quando elas se converteram. Elas entregam a vida para Jesus e elas então veem que aquela sociedade, por exemplo, não está sendo bênção na vida dela. E aquilo que Deus manda, elas vão lá e obedecem, porque elas não negociam seus valores. Mas você só vai ter uma atitude dessa se você tiver paixão. Você só vai ter uma atitude louca por Jesus, né? Nós falamos que normalmente o cristão ele é meio louco, né? E tem que ser mesmo, né? Nós somos loucos por Jesus. Por quê? Porque nos faz ter atitudes como essa. Atitudes que as pessoas olham e falam, cara, por que você está fazendo isso? Tem pessoas que recebem um chamado de Deus para o ministério integral, para ser, por exemplo, um pastor, um missionário, e às vezes elas estão envolvidas no trabalho secular e ganhando bem. E aí o chamado é tão forte, a paixão é tão grande, que ela chega no patrão e fala, eu estou pedindo as contas. Por quê? Porque eu vou trabalhar integral dentro da igreja, eu vou ser um missionário. Mas você vai ganhar quanto? A X, metade do valor, menos da metade, você está louco. Mas só faz isso quem é apaixonado. Só faz isso quem é louco por Jesus. Só faz isso quem mantém acesa a chama. Nós tivemos uma experiência há pouco tempo. Uma das moças da nossa igreja era ainda solteira, mas recebeu o chamado de Deus. Ela era muito conceituada na Unimed Araçatuba, trabalhava lá dentro na enfermagem, e ela recebeu o chamado de Deus para ser missionária e largou tudo. Largou tudo e foi para o campo missionário, está lá até hoje. Mas só faz isso quem tem paixão. E fora pessoas que se arriscam diariamente em países perseguidos, né? Dão tudo, alguns até a própria vida, por amor a Jesus. Alguns exemplos práticos aqui, para que você viva uma paixão e não deixe morrer o seu primeiro amor. Para você viver o primeiro amor, eu quero trazer então aqui, eu vou dividir em duas partes o que eu vou falar. A primeira delas, desmascarando o inimigo. E depois, na segunda, eu vou dar algumas chaves para que você retome o primeiro amor, que talvez você já esteja identificando aí, que perdeu por algum momento. Então, primeira parte, nós precisamos desmascarar o inimigo, porque ele faz com que a gente perca o primeiro amor. E é importante você ter a visão do sobrenatural. O mundo sobrenatural é mais real do que nós, veio antes da gente. E muitas vezes a gente esquece do sobrenatural, vai tocando a nossa vida durante a semana e só lembra do sobrenatural no domingo, quando ouvimos a pregação do pastor. Mas nós temos que entender que o sobrenatural é real. E Satanás, ele não descansa, ele não se esquece como a gente esquece das coisas. E ele está tentando, todos os dias, fazer parar a obra do Senhor. E é ele quem te desanima e faz você perder o primeiro amor. Então, em primeiro lugar, desmascarando o inimigo, entenda, saiba que Satanás, ele quer acabar com você. Ele não gosta de você, ele não te ama, ele vai fazer todo o possível para fazer você cair. É por isso que lá em Efésios 6, a partir do 11, fala da armadura de Deus. Por que teríamos que ter uma armadura se não tem batalha? Se Deus está falando que precisamos de uma armadura, é porque estamos em guerra, estamos em batalha o tempo todo. Você precisa entender isso, não é só no domingo a sua guerra. Sua batalha são todos os dias, a partir da hora que você levanta, que você abre os olhos. A primeira decisão que você tem que tomar no dia é de abrir os olhos. É a decisão de se posicionar naquele dia, mediante o seu trabalho, mediante as decisões importantes que você vai ter que tomar. E tudo isso envolve o mundo espiritual. Lá em Efésios fala, a armadura é para ficar firme contra as ciladas do diabo. Diz assim, a luta não é contra pessoas. Tem algo por trás, são poderes, autoridades, dominadores do mundo das trevas. Muitas vezes nós lutamos com pessoas. Lutamos com o nosso patrão, como se ele fosse o ruim. Lutamos com a pessoa que está do nosso lado, como se ela estivesse nos prejudicando. Quando, na verdade, os seus olhos espirituais precisam entender que tem algo por trás de tudo isso. Não é o seu patrão, não é aquela pessoa que está te atrapalhando. São poderes espirituais que estão contra você. E quando você enxerga dessa forma, você também lida de forma diferente com as pessoas. Porque você sabe que a guerra
é espiritual. O texto continua falando das forças espirituais nas regiões celestiais. Então fala, vista a armadura de Deus para resistir no dia mal e permanecer inabaláveis. Você precisa ter o olhar espiritual, vestir a armadura para essa batalha, e então você será inabalável. Nós perdemos a noção espiritual das coisas. Você precisa entender que Satanás, ele conhece seu ponto fraco. Às vezes melhor do que você mesmo. Às vezes você não abriu um ponto fraco seu para as pessoas que estão ao seu redor, mas você pode ter certeza que ele sabe qual que é seu ponto fraco. E quando ele tiver a primeira oportunidade, é lá que ele vai tocar. Ele vai querer tocar naquele lugar para fazer com que você desanime. Por isso precisamos desse discernimento. Eu creio, às vezes nós pensamos assim que algumas pessoas nem devem considerar que Satanás é alguém tão mau. Sabe por quê? Porque tem pessoas que parece que brincam com ele. Às vezes tem pessoas que estão brincando tanto que acho que nem acreditam o tão ruim que de repente Satanás possa ser. Então, deixa eu abrir seus olhos aqui hoje. Ele é muito ruim. Ele quer levar você para o inferno. Ele não quer ver o melhor na sua vida. Muitas vezes Satanás, ele não tem todo o poder como nosso Deus, aleluia, mas ele tem certo poder. E daquilo que ele tem, ele faz questão de muitas vezes entregar para nós. Aquelas pessoas, por exemplo, que já chegaram a fazer pactos com Satanás, elas recebem coisas, recebem recursos, recebem poder, tem ganância, recebem coisas materiais. Mas sabe por que Satanás dá? Porque não tem como ele destruir e bagunçar uma casa que está vazia. Primeiro ele tem que encher ela. Então a casa está vazia, primeiro ele quer lotar você de coisas, ele quer te dar tudo. Primeiro ele deixa a casa cheia, bonita, só que depois ele vem e puxa o seu tapete. Depois ele vem e bagunça tudo. Depois ele vem e estraga tudo. Porque esse é o objetivo dele. E se você não tiver discernimento espiritual para poder entender isso, a gente muitas vezes, as pessoas muitas vezes brincam com o mundo espiritual, mas Satanás não brinca. Ele está levando a sério tudo isso, porque ele quer destruir. João 10:10, o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Em segundo lugar, ainda nessa primeira parte, ele quer afastar seu coração do Senhor. Hebreus 3:12, cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Josué 14:8, mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar-se de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Satanás, ele quer afastar o seu coração do Senhor, e ele não vai fazer isso do dia para a noite. Ele faz isso devagar, ele faz isso aos poucos. Sabe aquela amizade que você tinha na adolescência e talvez hoje você não tem mais? Ou porque a pessoa mudou de cidade, mudou de país, ou simplesmente estão na mesma cidade, mas perderam o contato. Essa amizade, ela foi se desfazendo aos poucos. Vocês falavam todos os dias, de repente veio para uma vez por semana, uma vez por mês, agora raramente se falam. Essa forma paulatina da coisa acontecer é assim que Satanás faz conosco. Estávamos na pegada com Deus, apaixonados, firmes, tudo que tinha na igreja a gente fazia parte. De repente um dia vem um questionamento pequeno. Hoje acho que eu não vou não. Hoje está muito frio, hoje está chovendo, hoje a pandemia está atrapalhando, então é melhor eu não ir, eu vou ficar em casa, tudo bem. Então, um dia você não vai, outro dia você não vai, outro dia largou aquele ministério porque estava demais, outro dia largou outro. Meu irmão, daqui um ano não está fazendo mais nada para Jesus. Daqui um ano não está fazendo mais nada para o Senhor. Daqui um ano o coração já está totalmente distante do Senhor. E Satanás faz isso, sabe por quê? Porque ele sabe do seu potencial. Ele sabe o quanto você pode agregar para o reino. Ele sabe o tanto de capacidade que você tem. Ele sabe que só você, mais o Senhor, já são maioria. Então, ele sabendo de todo o poder que o Senhor pode usar através da sua vida, do potencial e da capacitação que ele te deu, ele quer fazer isso para te desanimar,
para que você não venha a contribuir com a obra de Cristo. Ele sabe que você tem acesso ao dunamis de Deus. Dunamis é uma explosão, porque eu creio de verdade que a obra que Deus tem para realizar através da vida da igreja é muito grande. É uma explosão, é algo muito forte. Se todos nós estivéssemos firmes com Deus, meu irmão, ninguém seguraria a igreja. Ninguém pode, Satanás não tem poder para segurar o avanço da igreja aqui na terra. Mas como é que ele consegue travar a igreja? Desanimando o coração das pessoas, fazendo com que o nosso coração se afaste do Senhor. Mais importante do que ter somente um momento com Deus é poder ter uma vida inteira de dedicação e intimidade com Ele. Porque tem pessoas também que se baseiam, mas eu já fiz bastante. Irmão, a vida com Deus, você fazer algo para o Senhor é do início ao fim. Não é um momento só, quando eu casar, quando eu tiver um emprego bom, aí eu me dedico. Ou então já me dediquei lá atrás, já dei o que tinha que dar, agora eu vou cuidar da minha vida. Irmão, o prazer e a alegria de trabalhar na obra do Senhor é do início ao fim. A obra precisa ser concluída. Como disse Jesus, a satisfação dele é concluir a obra, ou seja, ir até o fim daquilo que Deus está te chamando para fazer. E ainda nesse ponto, Satanás também quer te afastar da igreja. Eu falei primeiro afastar de Deus, agora especificamente da igreja. Hebreus 10, 25, não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproximam o dia. E para isso, meu irmão, Satanás, ele traz muitas vezes. Eu vou trazer algo até meio polêmico aqui, pastor, porque Satanás, ele é tão sutil que ele traz coisas boas e corretas para afastar o coração da pessoa da igreja. Por exemplo, tempo em família é algo bom e correto. Precisamos ter tempo em família. Lazer, precisamos ter tempo de lazer com a família ou para nós, tanto faz. Trabalho, coisa boa, precisamos trabalhar, ser exemplo do nosso trabalho, temos que ser o primeiro do nosso trabalho. Mas Satanás usa muitas vezes esse tipo de coisa, que são coisas boas, que Deus quer que a gente faça, mas ele usa isso para poder afastar as pessoas da igreja. E aí a pessoa fala que não pode estar mais na igreja pelas coisas boas, pela família, pelo trabalho, pelo lazer. E isso é algo impressionante, porque, meu irmão, se Deus te deu 24 horas, é porque nessas 24 horas você vai dar conta do seu lazer, do seu trabalho, da sua família e da sua igreja. Eu creio nisso. Nós não podemos deixar de lado a igreja em detrimento de outras coisas, por mais corretas que elas sejam. Eu vejo que Satanás usa isso porque quer afastar o seu coração da igreja. Eu vejo pessoas que, por motivos justos, falaram assim: pastor, vou dar um tempinho do ministério, por causa que eu agora não estou conseguindo, por conta do trabalho, ou às vezes engravidou, né? Então, na época da gravidez fica difícil o envolvimento, top, a gente entende isso. Mas esse foi o motivo para nunca mais aquela pessoa voltar para o ministério. Ela sai, ela fica afastada, depois não volta nunca mais. Porque depois da gravidez aí vem o filho, aí continua o tempo difícil, aí depois do filho aí é outra coisa, e aí vai. Nunca mais ela volta para o ministério. Eu vejo mais a mão de Satanás tirando o coração da pessoa do que da própria pessoa tendo um tempo bom para ela. Eu lembro que na época que eu liderava a adoração aqui da nossa igreja, algumas pessoas chegavam com essa motivação: olha, eu estou precisando dar uma paradinha, porque na época era povo jovem, né? Então não era nem questão de ter filhos, mas era questão de casamento. Ó, eu vou casar e está muito corrido, eu preciso ver as coisas do casamento, então deixa eu dar um tempinho do ministério, para poder, depois que eu casar, eu volto. Aí sabe o que eu falava para elas? Eu falava assim: olha, eu até te dou um tempinho, mas vamos fazer um acordo aqui, você não vai sair do ministério. No caso, hoje tem os grupos, né, do WhatsApp, então eu falava: fica no grupo, fica no ministério, só que vai semana após semana. Se você não consegue cumprir a escala, tudo bem, coloca alguém no seu lugar. Ah, mas eu vou ficar meses sem cumprir a escala? Fica, mas fica no ministério, não saia, senão depois desanima. E eu tive experiências de alguns que toparam esse desafio, fizeram isso, e graças a Deus deu certo.
a pessoa não saiu do ministério, ela fez as substituições que precisava fazer lá no ministério e depois seguiu em frente. Eu posso falar do meu próprio exemplo. Na época também, que eu sempre trabalhei envolvido na adoração da igreja, eu não era casado, e quando eu fui casar, eu fiz a mesma coisa. E eu conversei com a minha esposa estava, minha noiva na época, estava preocupada, né? Hoje, pastor Esther, ela falou, vamos largar o ministério. Eu falei, não vamos largar, vamos continuar, e cada semana, se a gente vê que não dá conta, a gente substitui, mas vamos tocar desse jeito. Sabe o que aconteceu? Nós não precisamos trocar nenhuma escala nossa de nenhum ministério. Conseguimos fazer tudo, demos conta de tudo, casamos e foi tudo bem. Por quê? Porque é questão de planejamento, é questão de você colocar diante de Deus, de você ter o coração, e lembra que estamos falando de paixão, de não perder a chama acesa no seu coração para com o Senhor. Você só pode dar daquilo que você tem. Satanás, ele quer fazer você perder a dedicação à igreja, o equilíbrio na vida espiritual, porque uma hora você vai perder a essência. Você só pode dar daquilo que você tem. Se você crer pouco, as pessoas ao seu redor vão crer pouco. Se você não é apaixonado, as pessoas não vão ser apaixonadas. E se você é apaixonado, as pessoas serão apaixonadas. Você só pode dar daquilo que você tem. O que Satanás faz para afastar o nosso coração de Deus da igreja, eu fiz uma linha de raciocínio aqui na minha mente. Em primeiro lugar, ele faz você perder a santidade. Ele quer fazer você cair em pecado. Porque quando você cai em pecado, isso leva você a perder a alegria. A pessoa cai em pecado, ela fala, poxa, não sou nada, aí fica triste e fica com vergonha de abrir o coração para alguém contar, e aí não conta para ninguém, e aquilo leva para o terceiro estágio, que é perder a unidade. Então, primeiro ele faz com que você caia no pecado, perca a santidade, depois perca a alegria, e depois perca a unidade, e aí você já está com o coração afastado de Deus e das pessoas da igreja. Te traz uma insatisfação, e aí você se distancia. Então aqui, nós falamos a primeira parte, sobre ficar atento ao mundo espiritual, desmascarar Satanás e tudo aquilo que ele faz, para poder fazer você cair, afastar o seu coração do Senhor e afastar o coração da igreja. E agora, em segundo lugar, eu quero dar somente duas chaves para você poder voltar o seu coração para o Senhor. E a primeira chave que eu quero trazer aqui é o discipulado. Tiago, capítulo 5, versículo 16. Temos usado muito esse texto por aqui. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Então, aqui nesse texto, ele traz em primeiro lugar, ele fala, olha, vocês confessem uns aos outros, não é para vocês serem perdoados. E tem muitas pessoas que confundem e falam, nossa, mas está parecendo um catolicismo, que tem que confessar para alguém, como se a pessoa pudesse nos perdoar, e não tem nada a ver com isso. Na verdade, esse texto nos dá base. Ele fala, olha, você precisa ter alguém em que você abra o seu coração, não para perdão, porque de fato perdão somente vem de Deus, mas é para você ser curado nas suas emoções. Eu não sei se você já teve esse sentimento de quando você abre o seu coração para alguém, parece que você tira o fardo das costas. Aquela carga, né, que está pesando, que aquilo está te trazendo tristeza, amargura. Quando você abre o seu coração, dá aquela relaxada, né? Por quê? Porque você tira o fardo das costas, você está sendo curado. E algo interessante para pensar, a cura vem quando o discípulo abre o coração, não necessariamente quando o discipulador fala algo. Às vezes o discipulador nem vai ter nada para poder falar. Às vezes a única coisa que ele vai ter no coração é orar por você. Às vezes pode ser que ele tenha uma orientação de Deus, pode ser que ele não tenha uma orientação de Deus, mas só o fato de você, discípulo, abrir o coração, você já foi curado pelo Senhor. Você é curado nas suas emoções, e isso te faz um cristão mais saudável espiritualmente, mais saudável emocionalmente, mais maduro para poder lidar com as coisas do reino
Então, como é importante entender a importância de você conseguir abrir seu coração para ser curado. E a continuidade do texto diz: a oração de um justo é poderosa e eficaz. Não está falando da oração do pastor, a oração do apóstolo, a oração do profeta. Não, ele está falando da oração de um justo. Justo é todos que foram justificados. A partir do momento em que a pessoa foi justificada por Cristo, que ela entregou a vida para Jesus, ela é uma pessoa justa, justificada. E a oração dessas pessoas tem efeito, é poderosa no mundo espiritual. Ou seja, o seu discipulador, a oração dele, ela é poderosa no mundo espiritual para poder ajudar, fazer parte da cura na sua vida e no seu coração. Então depende de você abrir o coração e crer na oração poderosa da pessoa que está cuidando ali de você. Eu vejo no discipulado uma arma muito forte contra Satanás. Satanás, de fato, ele não quer que a gente abra o coração. Como eu disse há pouco, nessa linha de raciocínio que eu fiz aqui, que primeiro ele faz você cair no pecado, depois perder a alegria e perder a unidade. Mas isso acontece quando você, nesse processo, você não abre o coração para ninguém. Se você tivesse aberto o coração antes de cair em pecado, talvez você não cairia. Se você tivesse aberto o coração depois de cair em pecado, talvez não teria perdido a alegria. E se você tivesse aberto o coração para alguém depois de ter perdido a alegria, talvez não teria perdido a unidade com a igreja. Em todos os momentos, em todo tempo, é tempo de abrir o coração para alguém. E quando nós trazemos o discipulado como uma visão, eu não gosto de encarar como algo formal e obrigatório. Na verdade, é muito mais inspirativo e bênção para a sua vida. Quando nós incentivamos algo e trazemos como visão, é porque cremos que isso é uma chave importante para a pessoa. Às vezes tem alguns que têm algumas dificuldades e acham que é na base da obrigação e é para alegrar o líder da igreja. Meu irmão, não tem a ver com o líder da igreja, não tem a ver com obrigação. Isso tem a ver com um princípio que nós enxergamos na palavra de Deus para que seja bênção na sua vida, para que você cresça, para que você amadureça. Eu vejo que pessoas curadas são aquelas pessoas que conseguem abrir seu coração para alguém. Por exemplo, no face a face, que eu comentei há pouco, nós vemos muito no face a face, não sei o de vocês aí, mas o que nós conhecemos aqui no face a face é que a maioria das ministrações, na verdade, elas são testemunhos pessoais. São pessoas que contam experiências que elas passaram, ou seja, pessoas curadas, pessoas que não têm problema de contar o que elas viveram lá atrás. Elas não têm problema de abrir o coração delas na frente de outras pessoas. Isso demonstra cura, isso demonstra uma pessoa que já passou um estágio a mais na sua vida de maturidade cristã, e isso é muito bom para crescimento da própria pessoa. O discipulado é uma chave muito forte contra Satanás, porque quebra no meio os intentos que ele tem para poder fazer com que você caia, com que você se afaste o seu coração do Senhor e afaste o seu coração também das pessoas. E em último lugar, a última chave que eu quero trazer aqui para voltar o seu coração para o Senhor está dentro do texto que nós lemos de Apocalipse. O texto diz assim: olha, eu tenho algo contra você, você perdeu o primeiro amor. Então ele diz assim: agora lembre-se de onde caiu e arrependa-se. Então ele fala assim: primeiro, faça um exercício na mente. Eu pedi para vocês fazerem isso no início. Lembra como era lá atrás, lembra como foi no início, lembra como era a sua paixão. Então primeiro ele fala: lembre-se de onde caiu. Faça um exercício aí na sua mente. Lembra qual foi o momento que fez com que seu coração se afastasse. Talvez uma decepção com alguém, uma decepção com um líder espiritual, uma decepção com alguém da família, talvez uma doença. Mas teve algo ali que fez com que você esfriasse. Comece a identificar isso. O texto diz: lembre-se de onde caiu. E depois que você se lembrar de onde caiu, ele diz: arrependa-se. E arrependimento nós sabemos que não é remorso, porque o remorso
você até lembra de onde você caiu, mas permanece onde você está. O arrependimento é uma conversão. A conversão é você mudar de direção. Você está indo para um lado, agora você vai para o outro. Uma conversão não de 360 graus, porque 360 você volta para o mesmo lugar. É uma conversão de 180 graus. Você vai para o lado contrário em que você estava indo. Então, lembre-se de onde caiu, se arrependa, mude a direção, volte naquela direção da qual você nunca deveria ter saído. Como eu disse, às vezes o que te esfriou, o que te desanimou, foi uma palavra mal dada para alguém, ou uma palavra mal dada de alguém para você, ou de repente um pecado que você caiu, uma decepção com pessoas, uma doença, seja na sua vida ou de uma pessoa próxima. Várias motivações que podem ter feito você cair, mas nesse exercício agora, você precisa se arrepender. O arrependimento não tem a ver com remorso, ele é demonstrado com atitudes. Para você demonstrar que está arrependido de verdade, você não vai demonstrar somente da boca para fora, mas você vai demonstrar através de suas ações, mudança de direção. Ezequiel 18, 30 a 32 diz: portanto, ó nação de Israel, eu os julgarei a cada um de acordo com os seus caminhos. Palavra do soberano Senhor. E ele diz então: arrependam-se, desviem-se de todos os seus males, para que o pecado não cause a queda de vocês. Livrem-se de todos os males que vocês cometeram, busquem um coração novo e um espírito novo. Por que deveriam morrer, nação de Israel? Pois não me agrada a morte de ninguém. Palavra do soberano Senhor. E ele diz mais uma vez: arrependam-se e vivam, em nome de Jesus. Então, o Senhor quer te dar uma oportunidade nessa noite, em mais essa celebração, de você identificar algo. Estamos falando sobre o primeiro amor, sobre paixão. É tempo de você voltar os olhos para o Senhor, voltar os olhos para a cruz de Cristo nesse momento. Eu tenho certeza que o Espírito Santo já está ministrando na vida de muitos aí, com relação a mostrar o momento onde caiu. Você conseguiu identificar um momento onde você talvez tenha esfriado na fé, tenha desistido de muitas coisas, tenha desanimado com pessoas, com a própria igreja. Mas o Senhor está tocando seu coração nesse momento para você tomar uma decisão diferente, para você ter um posicionamento de volta, de conversão, de mudança de direção e voltar a se dedicar mais ao Senhor. Não tem a ver com homens, tem a ver com o Senhor e aquilo que Ele tem feito na sua vida e aquilo que Ele ainda quer fazer na sua vida e através também da sua vida. Então volte o seu coração para o Senhor nesse momento. Eu quero orar pela sua vida. Quero ler mais uma vez o texto, Apocalipse capítulo 2, parte A do versículo 5. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se, pratique as obras que praticava no princípio. Veja que a direção é: pratique as obras que praticava no princípio. E o versículo 7 ainda diz: aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Amém? Eu quero orar por você nesse momento, para que o Espírito Santo venha mesmo completar essa palavra no teu coração e trazer um posicionamento, algo novo na sua vida a partir de hoje. Amém? Pai amado, em nome de Jesus, teu nome seja adorado e exaltado nesse momento. Que nessa celebração, ó Deus, as pessoas possam ter tido um encontro com o Senhor, possam ter observado, ó Pai, um dado momento da sua vida, da sua história, onde tenha caído, onde tenha se esfriado. Que o Senhor, ó Deus, revele isso ao coração delas agora e que elas tenham ali, Senhor, nas suas casas, aonde elas estiverem, um posicionamento de mudança, de arrependimento, de conversão, de mudança de atitudes, daquilo que o Senhor, ó Deus, tem para realizar, Senhor, na vida delas. Senhor, nós temos um reino que está sendo estabelecido, que o Senhor quer usar as nossas vidas. Toque o coração dessas pessoas, mostrando o chamado, o papel que elas têm nesse estabelecimento do reino aqui na terra. E que elas precisam, ó Deus, buscar, correr atrás, de não ficar de fora de tudo aquilo que o Senhor vai fazer, ó Deus, num avivamento
que já está acontecendo aqui no Brasil e da parte que cabe a cada uma dessas pessoas, ó Deus, para fazer parte desse grande avivamento, obedecendo o chamado do Senhor na vida delas. Que elas sejam reanimadas nessa noite, que elas recebam de volta, Senhor, a chama da paixão, do primeiro amor, que elas entendam, ó Pai, que primeiro amor não se perde, que nunca mais, ó Deus, deixem cair na mesmice, ó Deus, da vida cristã, mas, Senhor, elas fiquem sempre animadas, atentas, felizes, ó Pai, obedecendo o chamado do Senhor até o fim das suas vidas. Muito obrigado, ó Deus, pela tua direção, pela tua palavra, ó Deus, sobre as nossas vidas nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Muito obrigado a todos. Pastor Leandro. Glória a Deus, pastor, que palavra poderosa, uma palavra que impacta os nossos corações. Amados aí de casa, você ouviu uma palavra para voltar ao primeiro amor. E dentre aquilo que o pastor ministrou, foi muito forte, porque 3 coisas que a gente vê, né? É sempre momento da gente confessar, porque senão a gente pode perder a santidade. Olha que tremendo isso. Achei tremendo. Perder a alegria e perder a unidade. Então, em 3 etapas, a gente vê isso realmente, já vimos acontecendo na vida de muitas pessoas, né? Elas perdem a santidade, se cobram, ficam tristes, aí vem esse segundo estágio da tristeza. Pastor, fantástico. É uma palavra realmente que nós precisamos de voltar ao primeiro amor. E a ferramenta do confissão, né? A confissão é uma arma, uma ferramenta que nós temos dentro do discipulado, é fantástico. E assim, vendo o senhor falar a respeito do discipulado aí, como que vocês têm propriedade para falar. A forma que vocês veem o discipulado é muito além de uma obrigação, conforme você disse, é um princípio. E é esse princípio que todos nós temos que entender. Esse princípio que rompe, esse princípio que vai muito mais do que a questão de uma obrigatoriedade, de um sacrifício da carne, mas é uma questão de entendimento que vai trazer bênção para as nossas vidas. Eu glorifico a Deus por essa palavra, tremendo. Nós temos essas experiências, sim, precisamos ter novas experiências. Nós aqui não temos o face a face, nós temos o encontro, é a mesma coisa, é só um nome que muda. Sim. E tivemos agora recentemente um encontro com Deus e voltamos depois da pandemia, foi uma bênção e glória a Deus, e vamos continuar caminhando. Estamos num propósito para ganhar vidas para Jesus, 52 dias restaurando vidas, reconstruindo o nosso Jerusalém celestial, não os tijolos, as pedras, mas a nossa igreja, nosso ministério tem estado numa campanha de oração, de jejum, de evangelização. Então, obviamente que a gente conseguirá atingir tudo isso dentro do primeiro amor. Dentro do primeiro amor, tudo isso fica mais fácil. Se a igreja volta para o primeiro amor, ninguém segura a igreja. Com certeza foi uma palavra muito edificante, muito poderosa, querido. Amém, glória a Deus. Você está preparado aí para as perguntas? Nós vamos ter o nosso momento aqui. As pessoas de casa te conhecerem um pouco mais. Eu quero deixar avisado aí a todos de casa que logo do primeiro dia que nós fomos para Araçatuba, o pastor Fabrício nos recebeu no gabinete e já era para a gente ter feito a nossa live junto, nosso Tadeu junto, e por várias circunstâncias, né? Sempre nunca tinha uma situação que não dava ou outra, e agora, graças a Deus, deu certo. Amém, pastor? Amém, tamo junto. Vamos lá então, pastor, para o pessoal de casa te conhecer um pouco mais aí. Eu queria fazer algumas perguntas, basicamente são mais ou menos as mesmas que a gente tem feito para os pastores. Diga para todos que estão em casa, quanto tempo você está na IAC? Eu nasci nessa igreja. Olha Sou só. de berço. De berço. Glória a Deus. Nasci e nunca... infelizmente, a experiência de muitos cristãos é quando chega na adolescência, dá aquela desanimada, aquela desviada da igreja, né? Eu, graças a Deus, não cheguei a desviar, sempre permaneci dentro da igreja. Claro que teve um momento ali um pouco mais difícil na adolescência, que às vezes o corpo está presente e o coração às vezes está longe, né? A mente está distante. Mas, graças a Deus, eu não tive nenhum momento assim de sair mesmo, né, dos caminhos do Senhor, sempre permaneci. Então, desde que eu nasci, eu estou nessa casa. Glória a Deus. Só sabe que... Então, ou seja, né, só sabe o que é uma igreja e a igreja que você está. Vivenciou um período da transição. Da transição da igreja?
de igreja que Sim, vivia um padrão, né, tido como isso, tradicional. Nós entendemos que não é só a questão do Espírito Santo, isso. que é uma questão que vem fazer uma igreja tradicional, mas saindo da igreja de um formato para a igreja em célula e discipulado, você vivenciou tudo isso também? Sim, exatamente. Essa mudança, assim, a de célula não foi muito traumática, assim, estou falando para mim especificamente, né? A gente já tinha células antes de mudar a visão do tipo de células, né? Antes nós tínhamos uma visão mais de comunhão. Depois, quando entrou na ideia da multiplicação, para mim não foi muito difícil. Na verdade, na época eu era mais novo, eu não estava muito envolvido na liderança, eu só participava, né? Então, não me influenciou muito, não tive muito problema com relação à mudança da visão nesse sentido. No discipulado, também não tive muita dificuldade, porém, eu sou daqueles assim que demora um pouquinho para abrir o coração, né? Tem os dois tipos de discípulos, né? Aqueles que demoram um pouquinho, né, para conseguir ter confiança, abrir o coração com o discipulador, e outros que no primeiro dia já chega rasgando tudo já, né? Eu faço parte do primeiro grupo aí que demora um pouquinho para poder abrir o coração. Essa foi a dificuldade, mas nada muito difícil. A dificuldade maior foi realmente com relação ao avivamento, a mudança da visão da igreja, né? Porque estávamos muitos anos acostumados com uma visão, como você disse aí, dita tradicional, né? Então, essa mudança, na época, eu fiquei assim, de fora, enxergando o que ia acontecer, né? Tentando entender o que estava acontecendo, aquilo que Deus estava fazendo, mas confiando bastante na nossa liderança, porque víamos que o nosso pastor era homem de Deus, né? E isso deu bastante segurança para que a gente confiasse, né, em tudo que estava acontecendo, as mudanças que Deus estava trazendo. Então, eu fui meio que um espectador. Depois que eu comecei a me envolver mais, e ainda assim eu demorei um pouco para eu mesmo ter experiências com o Senhor. Às vezes, quando Deus começava a trazer um mover, por exemplo, durante algum culto, alguma celebração, eu fechava um pouco o coração. Hoje em dia, eu é que puxo o mover, né? Que bênção, glória a Isso Deus. mudou bastante. Mas essas foram a dificuldade aí, um pouco da transição. Olha só, você que está em casa pôde ouvir aí o pastor confidenciando aí para nós os seus bloqueios iniciais. Isso nos mostra que a gente pode ter esperança, deve ter esperança, de repente, com alguém em nossas igrejas, que de repente tem um pouquinho mais de velocidade lenta no tocante a entrar na visão, né? Fica mais ou menos analisando se vai dar certo, se não vai dar certo, se é isso mesmo, mas glória a Deus que entrou. E pelo que eu ouvi aí, a confiança no pastor, por ser um homem de Deus, foi um fator muito definitivo, não é isso, pastor? Isso. Você enxergar que no pastor que ele é homem de Deus é a base, porque se está acontecendo algo que você não entende e a liderança não te dá segurança, aí é complicado. Mas se a liderança te traz essa segurança, você confia, né? Você fala, poxa, então deve ser de Deus, então vamos esperar, vamos confiar, vamos ver se ele vai me tocar, né? Aí você começa a orar, Senhor, então fala comigo também, né? E nessa confiança vai acontecendo. Cada pessoa age de um jeito, alguns de fato demoram um pouco mais mesmo. Eu admiro muito o pastor Marcelo, como que ele nos promove de forma até rápida. Eu me assustei da forma como ele me promoveu. Quando ele começou a me promover na igreja, na liderança, eu ainda não tinha tido experiências assim com Deus, eu ainda estava nessa época com o pé um pouquinho atrás, sabe? Mas ainda assim ele veio, me promoveu, acreditou em mim, e depois que eu já estava, né, envolvido na liderança, que eu de fato fui compreender melhor e ter experiências, né? Então eu vejo que isso é natural, é de pessoa para pessoa, mas se a gente confiar, investir, com certeza uma hora acontece. Glória a Deus. Qual foi sua crescente, pastor? Eu digo, é, passo a passo, líder de célula, depois como você até chegar ao pastoreio. Conta para nós aí. Antes das células, eu tinha uma liderança, como eu disse, na área da adoração da igreja, desde a época que eu sou como voluntário mesmo, né? Eu sempre fui envolvido na área da adoração, desde criança, na verdade.
aí principalmente adolescência, juventude, Que você mais toca? eterna. Eu arranho, né? Ah, Eu sim. arranhava um baixo e um violão, mas aí teve uma época que eu parei de tocar e fiquei mais na cantoria. Certo. Eu mais cantava. E aí eu sempre fui envolvido nessa área, desde criança até adulto. Aí depois que mudou a visão da Igreja das Células, eu não era envolvido em liderança ainda. E quando me chamaram, eu também tive que romper, porque eu nunca fui um líder. Nunca me enxerguei como um líder, né? Na liderança, eu sempre fugia de liderança, sempre fui o cara dos bastidores, do backstage, nunca quis aparecer. Aí teve uma época, quando eu tinha 20 anos de idade, aí eu senti Deus me chamando para uma liderança na adoração. Aí eu aceitei, mas assim, com muitas ressalvas. Eu era líder, mas na hora de estar no púlpito eu colocava outro, não era eu que liderava, eu liderava só nos bastidores, na organização. E foi o tempo todo assim ainda, depois de muitos anos. Aí depois que veio o pastor Marcelo e mudou a visão, quando chegou às células, nessa visão de multiplicação, aí eu comecei a imaginar que chegaria a minha hora, né? Que alguém ia me chamar e não me sentia capaz para isso, mas eu orei para Deus. Falei, Deus, olha, assim como eu aceitei a liderança lá atrás da adoração, agora eu vou conversar aqui com o Senhor o seguinte: se me chamarem, eu vou entender que é o Senhor que está me chamando. Se ninguém me Pronto. chamar, vou ficar na minha, né? Ah, meu, eu orei, não deu uma semana, me chamaram. Então, assim, parece que Deus estava esperando eu falar, Só né? tava esperando o teu start. Exatamente. E aí me chamaram e eu falei, tá bom, Deus, entendi, aceitei a liderança da célula. Isso foi lá atrás, deve ter sido, não vou lembrar exatamente, mas lá para o ano 2011, 2012, talvez, alguma coisa assim, um pouco mais que isso. E ali, então, eu comecei a liderar uma célula, e aí eu fiz a liderança de uma célula ali por alguns anos, célula até de jovens na época, que eu ainda estava no final da minha faculdade. Era uma célula universitária, né, do horário depois da faculdade. Depois eu passei para uma região de adultos, liderando uma célula também. E aí eu passei por essa segunda liderança de adultos, depois fiz uma multiplicação. Nessa multiplicação, aí logo, na época, o pastor da região me levantou para uma supervisão. Aí, quando eu comecei a supervisionar algumas células, eu fiz parte também da abertura de uma célula nossa na cidade de Promissão, que inclusive essa célula que nós iniciamos lá foi a que iniciou a nossa igreja, que nós temos hoje uma igreja lá. Então, fiz parte do processo de iniciar a célula lá e começar a multiplicação naquela cidade. E depois dessa supervisão, eu estava trabalhando nessa época ainda, era a região amarela, né, que aqui nós dividimos por cores, né, as regiões de célula. E aí o pastor Marcelo teve uma necessidade de trazer alguém para pastorear a região verde de células, para ser já o pastor da região verde de células. E aí ele já me chamou para assumir. Aí eu já acho que deveria ser lá para 2015, 2016, imagino, alguma coisa assim. E aí, então, eu já saí da amarela e vim pastorear a região verde de células, que é a que eu estou até hoje. Glória a Deus. Muito bom. Vendo você contar aí nessas questões de dificuldades suas, isso vem da tua característica? Você também se avalia como tímido também? A maioria dos pastores são tímidos. Totalmente. Você vê que é uma coisa assim, né? O pastor Marcelo falou isso. Eu era tímido no tocante a falar em público, né? Eu era tímido também. Aí vendo você falar das suas, eu vou ficar esperando, não sei se eu vou. É o reflexo de muita gente. Tem muita gente que tem um potencial para liderar, mas não se vê como líder. E foi fundamental, ou seja, teu pastor te chamou, você confiou e, queridos, você que tem em casa, tem muita gente assim. Muita gente que às vezes fica aí, eu não acho que eu não dou certo. Olha o exemplo do pastor Fabrício. Hoje aí na IAC, quais são suas funções aí dentro? Você está como pastor, mas se você tem, quais são suas áreas que você cuida aí? Hoje eu sou, então, pastor da região verde de células, né? Sou pastor executivo da igreja,
que o pastor executivo eu cuido de todos os ministérios, né, que a igreja tem, para que eles funcionem, todos os ministérios, conversem entre eles. os de dentro da igreja ou de fora da igreja? De todos da igreja. Que são quantos? Em torno de quantos? Hoje nós estamos em 104. 104 ministérios. Isso, E aí eu cuido de todos os ministérios para que eles funcionem, para que conversem entre eles, para que aconteça o evento, né, e por aí vai. E também ainda lidero os musicais da igreja. Na época que teve a transição da adoração, que eu pastoreava a adoração ainda, e na época que eu saí da adoração, eu permaneci ainda responsável pelos musicais, que estou até hoje, mas a gente está até talvez pensando numa transição aí também, e porque está parado por conta da pandemia, né? Sim. Ficamos esses 2 anos sem, mas ainda está comigo essa área também. Que benção. Quantas pessoas estão abaixo da tua coordenação, supervisão a nível de cor, né? Que vocês estão na cor? A região verde, eu até olhei hoje nos relatórios nossos lá, a região verde por volta de 1.200 e poucas pessoas, acho quase 1.300. Glória a Deus. Olha que bênção. Vocês de casa estão acompanhando e a minha pergunta da sua agenda, eu já imagino que lá vem. Qual que é a tua agenda semanal aí, pastor? Compartilha com a gente aí. Na verdade, a questão da agenda, acho que não tem nem como falar, porque não tem nada certo, né? Eu entro no dia falando, Espírito Santo, vai falando aí o que eu tenho que fazer primeiro. Você trabalha o tempo integral na igreja durante o dia, é isso? Sim, sim. E aí à noite também está nas atividades dos compromissos da igreja. Isso, À noite é assim, eu particularmente na minha área hoje, eu tô nas terças, nas quartas nas células, né, que as nossas são de quartas, e aos domingos, isso via de regra. Agora, atividades tem todo dia, então, segunda-feira, funcionam alguns ministérios de esportes, então, às vezes eu estou envolvido, às vezes estou lá, trazendo uma palavra, ou até participando com eles lá no lazer. Quinta-feira tem, para mim, especificamente, é um pouco mais tranquilo, que funciona 30 semanas, como o pastor Haldman toca lá, então é difícil eu estar presente, mas às vezes acontece uma reunião ou outra, mas não é padrão. Sexta-feira depende da celebração. Quando é dos homens, eu estou envolvido. Quando é do sobrenatural, que a minha esposa está envolvida, às vezes eu estou junto. Então, depende da celebração, eu posso estar envolvido ou não. De sábado, eu não estou envolvido na programação dos jovens, mas às vezes à tardezinha, sempre tem um casamento, alguma coisa também para poder fazer. Então, é bem assim variável, né? Não tem nada fechado, né? Eu tenho as minhas anotações, né, da minha agenda aí, o que eu preciso cumprir no dia, mas, assim, é o que eu vou vendo a prioridade do dia, né? A necessidade. A necessidade, o que é mais urgente, eu vou fazendo antes. Com 104 ministérios, com equipe de louvor, com a cor verde para você tomar conta. Pastor executivo, obviamente, o pastor Marcelo viaja, você tem que ficar com todas as demais atribuições do pastor. Então, ou seja, escalas e tudo mais, eu imagino que realmente é uma coisa, né, poderosa. A gente fala grande porque a obra de Deus é algo nobre e grande, né? Não que a gente quer se engrandecer. Mas olha para você ver como que Deus é poderoso. Você que está assistindo o Tadel conosco, medita comigo. O que Deus faz? Deus pega um menino, levanta na juventude, depois Deus coloca numa coordenação de uma cor verde com mais de 1.000 pessoas e com 104 ministérios, e uma pessoa que se avaliou sempre como uma pessoa que não tinha uma identidade de líder. E, na verdade, essa identidade não somos nós quem definimos, é o próprio Senhor quem define. E muitas vezes nós queremos determinar para Deus, eu vou fazer até aqui. Você imagina se você tivesse, pastor, dito assim, eu vou ser apenas um líder de célula, né? Deus deve ter dito para você assim, né, lá no céu, você não sabe de nada ainda, onde eu quero te colocar, onde eu quero te levar, né? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado. Então, você que está assistindo esse Tadel,
que vive falando na sua igreja, vive falando para o seu pastor, eu sou só isso, eu sou só aquilo, eu não tenho chamado para isso, o senhor tá louco, pastor, o senhor tá isso, o senhor tá aquilo. Eu creio que nós, pastores, não estamos loucos. Na verdade, nós estamos trabalhando na contramão de uma mente humana. No entanto, queridos, nós temos visto, o pastor Fabrício é mais uma prova viva dos nossos olhos de outros pastores. Nós tivemos com o pastor David de Marília também, ele citou a mesma coisa, pastor Marcelo falou a mesma coisa, pastor Domingos também com suas limitações, participou conosco do Tadel, pastor de Santarém, nós tivemos pastor de Santarém, pastor Sena, discípulo lá que era do pastor Geraldo, teve no Tadel conosco. Sim. Não tem um pastor que hoje tem feito grandes coisas e com certeza ainda não chegou no seu patamar final, como você mesmo disse na sua mensagem, ainda tem muito no exercício do fazer ainda para o primeiro amor, enquanto nós vivermos. Então eu não encontro um líder, um homem de Deus, que de repente eu não era tímido, ou não era medroso, ou não era inseguro, ou não era convicto. E olha o que Deus está fazendo. Então o que nós não podemos é rejeitar a ação de Deus, e com gancho na ministração, o primeiro amor vai nos levar às práticas das primeiras obras, e fazendo as primeiras obras constantemente, nós vamos chegar muito longe. Eu creio que daqui a alguns anos, quando nós estivermos voltando a fazer uma outra live aí, Deus vai estar falando assim, era 104 ministérios, mas Deus tem usado muito mais, e a igreja de Araçatuba tem sido uma referência para a nossa vida aí, pastor. Eu louvo a Deus por esse bate-papo contigo. Pode falar. Amém. Eu vejo que, até continuando o que eu falei da mensagem, né, como Satanás muitas vezes ele quer desanimar a gente. Eu estava lendo esses tempos atrás, mais uma vez, a parábola do semeador, e teve algo que intrigou meu coração enquanto eu estava lendo, porque eu me perguntei assim, eu falei, Senhor, a impressão que dá o texto é que mais são as sementes que param e desanimam e não florescem do que aquela que cresce, né? Porque ele fala de 4 sementes e 3 dão errado, e só uma que dá certo. E quando eu comecei a perguntar isso para Deus, eu falei, Deus, mas por que isso, né? Se a tua obra, a gente acredita que é algo tão grande, algo tão poderoso. E aí Deus falou comigo o seguinte, né? Tipo, presta atenção no que você está lendo, porque realmente 3 deram errados, mas aquela que deu certo, o texto fala que ela multiplica a 30, a 60 e a 100 por 1. Uau. Então, essa que dá certo, se a pessoa abrir o coração, aquilo que Deus vai fazer é uma multiplicação assim incomparável. Top. Forte. Realmente, analisando, vendo você fazer essa análise, eu também ia pelo mesmo caminho. Mas Deus nos surpreende. Deus surpreende. Então, de repente, você que está se achando um líder fraco, um discipulador que não tem tanto potencial, volte ao primeiro amor, que você vai ver onde Deus vai te conduzir. E eu tenho certeza que quando o pastor trouxe essa palavra antes de ferver na boca dele, ferveu no coração, borbulhou no coração, e com certeza a gente tem sempre ministrado com o Tadel naquilo que borbulha no nosso coração. E eu tenho pedido para os pastores, ministro que tem borbulhado no coração, que vem falado forte. Então eu fico agradecido por esse momento precioso, maravilhoso, muito gostoso. E logo vou dar uma passeada em Araçatuba, a gente se vê pessoalmente. E está retomando as coisas em Araçatuba com relação ao número que vai diminuindo aí também, pastor? Os cultos estão voltando ao normal? Sim, graças a Deus. Está tudo... Estamos voltando devagar, mas as atividades já estão voltando. Praticamente todas já voltaram, claro que dentro das restrições, né? Mas todas as celebrações a gente foi voltando devagar, as células a gente está deixando ainda bem à vontade, né? Alguns voltaram, outros não, mas boa parte já online, voltou. outro presencial, né? Isso, exatamente. Mas graças a Deus tudo tem caminhado bem, estamos retomando aí a pegada, né, de antes e tal, de ânimo, né, para o pessoal poder estar firme aí mais uma vez. Bacana. Pastor, para a gente encerrar, fala um pouquinho da tua família. Você é casado, fala da tua esposa, filhos e etc. Um pouquinho para nós encerrarmos aí.
Minha esposa, pastora Esther, ela hoje é pastora do Ministério Profético aqui da nossa igreja. Temos uma filha, que é a Isabela, tem quase 4 anos, vai fazer 4 anos em outubro. Foi um milagre de Deus na nossa vida e estamos pensando no próximo já. Queremos ter mais um aí. Que bênção. E estamos planejando isso. E graças a Deus aí estamos envolvidos. A Esther também, ela também nasceu nessa igreja. Eu cresci com ela, né? A gente tem a diferença aí de 5 anos de idade, mas nós crescemos juntos, a gente já se conhece desde criança, né? Então tem um histórico um pouco parecido aí com relação à igreja. E estamos vivendo aí um tempo muito precioso de Deus em nossas vidas. São filhos espirituais, né? São nascidos na casa, são filhos espirituais. Isso é fundamental. Filhos chegam longe. Glória a Deus. Pastor, Amém. eu não poderia deixar de pedir para você nos abençoar. Abençoa com tudo que tem direito, capricha, não economiza a bênção. Nós somos um povo muito receptivo, temos uma admiração do trabalho de vocês. Né? O nosso apóstolo agradece a tua participação. Ele é sempre conciso em assistir as transmissões que nós fazemos do Tadel. As demais igrejas, os pastores também participam conosco do nosso Tadel. Então aí temos várias igrejas que estão a receber de braços abertos a sua bênção para nos abençoar e que outras pessoas como você aí cheguem tão longe quanto você e sirva hoje. A tua vida com certeza foi de grande inspiração para muita gente. Amém, glória a Deus. Vamos fazer isso. Tenho certeza que Deus está levantando novas pessoas aí hoje, em nome de Jesus. Amém. Deus, muito obrigado, ó Pai, por mais esse tempo e agradecemos a tua direção, a tua presença, o teu alinhamento, o ambiente, ó Pai, gerado em cada lar que está aqui representado assistindo essa celebração, essa live. Deus, que o Senhor venha falar de uma forma poderosa aos corações, que o Senhor venha abrir portas novas, venha abrir mentes, ó Pai, dar novas estratégias, novas ideias, ó Pai, encher eles com a graça do Senhor. Toda a liderança dessa igreja, a forma como eles têm buscado, a forma como eles têm crescido, a forma como eles têm vivido, ó Pai, o evangelho aqui na terra, que continue, ó Deus, sendo inspiração do céu sobre a vida dessas pessoas, dos membros dessa igreja. Deus, nós clamamos as mais ricas bênçãos espirituais do céu sobre a vida deles, ó Pai, tudo que é novo, ó Pai, toda a criatividade, ó Deus, que eu creio que o Senhor quer derramar sobre a vida deles, ó Pai. Eu sinto isso, ó Deus, eu sinto coisas novas, ó Pai, coisas específicas sobre essa igreja, amém, sobre esse ministério, novas ideias, ó Pai, que não necessariamente vêm de outro lugar, mas que vão surgir daquele lugar, que vão surgir daquela igreja. Que eles, ó Pai, compreendam a posição deles no reino de Cristo, uma posição de liderança, uma posição de influência, ó Deus, na vida não somente da igreja, mas daqueles que estão de fora também, vão se sentir influenciados, ó Pai, por aquilo que o Senhor estará fazendo através das suas vidas. Que seja assim, ó Deus, para a glória do teu santo nome, ó Deus. Agradecemos mais uma vez toda essa direção, ó Pai, e aquilo que o Senhor fez por nós nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você aí de casa, tenho certeza que foi ricamente abençoado. Você está assistindo esse Tadel Poderoso e eu, da África, junto com os nossos apóstolos, estamos fazendo a obra do Senhor, porque Deus é poderoso, Deus é grande e Deus vai fazer infinitamente mais de tudo quanto pensamos ou pedimos. Que nós possamos caminhar firme no nosso propósito, toda a igreja, nessa campanha, cada um vai trazer uma vida para Jesus e cada grupo de discipulado vai conquistar uma casa nova para a célula e Deus vai fazer muitas coisas, eu tenho convicção plena. Você não pode perder esse propósito, esteja jejuando, esteja orando e vamos evangelizar. É o tempo da igreja vencer em nome de Jesus. Pastor, muito obrigado pela participação, pela presença, que Deus abençoe a igreja de vocês, a família, que tudo vá bem. Eu agradeço por tudo, viu, querido? Amém, obrigadão. Obrigado a vocês aí. Um abraço do pastor Marcelo também. Tamo junto. Amém. Vocês aí, até a próxima terça-feira, se Deus permitir. Fiquem na paz. Até a próxima.